recordações. Muito doces, assim, aliás. Então nós estamos encarregados de falar um pouquinho sobre a família. E a Gisele me mandou 2 mensagens, que eu acho que é essa que vocês vão receber, que é a família e o parentesco, né? A parentela, né? Ele fala a família espiritual e a parentela, né? São lindas as mensagens, maravilhosas. E olha, essas mensagens são absolutamente autoexplicativas, porque elas mostram pra gente com tanta objetividade como que nós precisamos lidar, tanto numa situação como na outra. Agora, eu tenho a sensação que ela colocou de propósito família e parente, que é justamente para a gente dizer quais as diferenças, não é? Porque às vezes a gente fica meio confuso com essas diferenças, não é mesmo? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as 2 situações, mas no caminho, vindo para cá, fiquei pensando, né, em algumas coisas para a gente conversar, e uma delas foi a seguinte: toda vez que a gente vai em algum lugar para ser atendido, ou no hospital, ou numa loja, ou num shopping center, ou em algum lugar que seja um restaurante, a gente vai assim com aquela esperança de ser bem atendido, da pessoa nos tratar bem. Nós não vamos com essa esperança que as pessoas nos deem assim aquele tratamento muito especial. E não raras vezes a gente chega lá e encontra uma pessoa com dificuldade, aborrecida às vezes, irritadiça, e aquilo causa pra gente um negócio assim meio estranho, não é? A gente se sente assim um pouco diferente, alterado com aqueles tratamentos. É claro e óbvio que nós prezamos, pela boa relação com as pessoas. Vai pegar uma condução, o cobrador possa nos ser favorável, o motorista, os vizinhos, que eles também possam ser favoráveis a nós, os nossos conhecidos, os nossos amigos. A gente sempre prima por isso e preza por isso, é muito importante para nós esperamos muito isso. Mas a gente sabe hoje que nós vamos nos deparar com pessoas que eventualmente são mais difíceis, são complicadas, são pessoas que são difíceis da gente entender, são pessoas que estão totalmente fora do nosso entendimento, estão indo numa direção contrária à nossa, que têm ideias que são bastante diversas, e aí a gente fica, né, naquela coisa difícil, obviamente. A diferença que nós temos entre família e parentela, nós vamos colocar assim uma palavrinha no meio. A família é quando nós já temos elos de amor, e o parentesco é quando nós temos elos de sangue, não é? Então nós temos a ligação consanguínea, aí nós temos o parentesco. Mas a família é algo mais. O parente pode se tornar família, mas a família já não dá mais para se tornar parente, porque na verdade, o parentesco está associado à nossa ligação de consanguinidade. E os espíritos amigos dizem pra gente que nem sempre chegam ao nosso redor os nossos parentes com passividade, com tranquilidade. Pelo simples fato de ter a nossa consanguinidade localizada em algum pedacinho do caminho, nem sempre eles têm os elos de amor exigidos numa família. E aí, na maioria das vezes, nós meio que seremos levados a abraçar, inclusive, inimigos do passado. Olha só que coisa, não é? Nós estamos ligados e associados às coisas do passado e precisamos muitas vezes nos reencontrar para sorvermos esses problemas que tivemos no passado. Bom, na família, muitas vezes, quando nós já derramamos tesouros de amor, também nós vamos encontrar pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, né? E a recomendação que os espíritos dão para a gente? Bom, antes de falar dessas recomendações, vamos falar de uma outra coisa que vem ao redor, não é? E o que vem ao redor? Vem ao redor da gente aquela ideia de que quando a gente encontra uma antipatia, não importa onde seja, a primeira ideia que nós temos qual que é? É nos afastarmos, não é? Nos distanciarmos. A primeira ideia que nós temos é essa, não é? Tanto é que essas ideias surgem assim a mão cheias quando a gente, por exemplo, não se dá bem com determinado tipo
de pessoas, não é? Mas quando nós temos essas pessoas em família, que são pessoas que muitas vezes derramaram tesouros de amor pela gente, trabalharam pela gente, fizeram tudo pela gente, aí nós temos aquele compromisso. E o compromisso que eu posso adiantar é aquele compromisso do posto de serviço. Quando a gente arruma um emprego, vai trabalhar em algum lugar, a gente recebe um posto de serviço. Vou dar um exemplo, vou falar muito alto, mas nós temos aqui um que está no posto de serviço, não é? E aí, vamos imaginar que por qualquer motivo aí aconteça qualquer tipo de desavença ou discussão ou alguma coisa mal interpretada, ele simplesmente levanta da cadeira, abre a porta e vai embora, abandona o posto de serviço. E nós aqui esperando que ele cumpra o seu posto de serviço e ele simplesmente vai embora. Veja como que é delicado o problema, não é? Quando nós somos colocados num posto de serviço, nós precisamos honrar esta tarefa. Se estamos dentro de um meio familiar, um meio de parentescos difíceis, nós precisamos fazer a nossa parte, como cristãos. Porque o objetivo final é nós nos integrarmos à grande família espiritual. Esse é o nosso objetivo final. Não é? É claro que cada um vai chegar ao seu tempo, alguns de uma forma mais acelerada, outros de uma forma um pouco mais devagar, mas nós vamos chegar ao nosso tempo. Então, é importante a gente avaliar o nosso posto de serviço e ter aquela convicção firme de que nós precisamos permanecer neste posto de serviço, porque esse posto de serviço foi o que nos foi oferecido e nós os aceitamos. A outra questão que nós podemos colocar em paralelo, muitas vezes, é que, por exemplo, a gente assume um trabalho numa casa como essa, por exemplo, é um posto de serviço. Nós não podemos simplesmente virar as nossas costas, não é? E sumir. Nós precisamos honrar o posto de serviço em que fomos colocados. É claro que existem uma série de motivos que nos levam a ir para determinadas direções, mas a partir de então, nós vamos preparar ou vamos buscar alguém que possa estar ou participar no nosso lugar, nas nossas condições. É isso que nós precisamos fazer como verdadeiros cristãos, obviamente, não é? Essa questão que a gente vê muito comum, não é? É muito comum, agora não sei porque eu não convivo mais nesse meio de trabalho, de empresa, essas coisas, né? Mas era muito comum, a pessoa fica nervosa lá, aconteceu alguma coisa lá, fez uma coisa errada, alguma coisa chamou atenção, fez alguma coisa, a pessoa pega a bolsa e vai embora. Tipo, mais ou menos isso. Pega a bolsa e vai embora, não é? Bom, espera um pouco. Se pega a bolsa, eu estou falando de uma pessoa específica, né? Mas sei lá, o homem também tem bolsa hoje em dia, né? Então o homem também pega a bolsa dele e vai embora. E aí vira aquele problema, porque as pessoas dependem daquela pessoa, porque ela tem, às vezes, o entendimento daquele trabalho, aquela coisa, fica um problema até que alguém consiga desenvolver, aprender, descobrir como é que se faz aquilo que ela fazia. Vem um grande prejuízo para aquele grupo de trabalho que está ao redor, para a própria engrenagem da empresa, que pode até balançar os seus pilares de sustentação, que é uma coisa muito grave. A mesma coisa na casa espírita, quando a gente toma essa atitude, a gente coloca a casa espírita numa condição um tanto quanto difícil, porque muitas vezes o que nos acontece? Para nós, a gente vai embora, eles que se virem, a casa que se vire, eles que se façam, mas os que ficaram se sobrecarregam, se preocupam, olha o problema que a gente causa, não é? A mesma coisa em família, quando muitas vezes a pessoa se distancia de familiar, de parentes, pessoas que estão ao redor, e a gente coloca aquela harmonia, aquele desenvolvimento para a família espiritual, que é o objetivo fim, a gente coloca todo aquele processo numa condição bastante delicada, numa condição difícil. Por isso que hoje nós aprendemos a prudência, a tolerância, a paciência, para que a gente possa entender que muitas vezes a gente vai ouvir uma palavrinha que não gosta, alguém vai fazer coisas que a gente não aceita, que a gente não gosta, não é? Mas com o apoio cristão nós vamos buscar sacar aquelas informações, digerir aquilo e ver o que nós podemos fazer de melhor.
É claro que nós não estamos falando aqui de coisas que possam nos aprisionar ou possam nos causar um grande problema, um grande embate. Dentro do que é possível, porque algumas vezes não é possível. Em alguns momentos não é possível, né? Manter-se em união, manter-se juntos, algumas vezes isso não é possível. Então os nossos irmãos espirituais, especialmente nessas mensagens, eles estão mostrando para a gente a necessidade que nós temos de colocar o entendimento cristão à frente dos nossos próprios interesses. Um fato interessante que aconteceu comigo, vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito séria, né? Vamos relaxar um pouco, não é? Vamos relaxar um pouco, porque senão já viu, né? Vamos relaxar um pouco. Deixa meio sério, assim, todo mundo querendo um chocolate quente, um chá, não é? A gente está invejando o povo que está atrás daquela telinha ali, porque ali mexe o dedo assim, faz assim, alguma coisa, de repente chega, né, um chazinho quente, né, uma coisinha quente. A gente não tem essa possibilidade aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Certa feita, uma senhora casada, com 3 filhos, tinha um desentendimento muito grande com o companheiro, veio conversar comigo. Na época eu era advogado, né? Na época, agora não sou muito, mas na época eu era, e aí fui conversar com ela, mas eu já conhecia a doutrina espírita. A pior coisa que existe no mundo é você ser advogado e conhecer a doutrina espírita. Porque a gente fica numa situação que eu vou te contar, viu? Aí as pessoas dão um golpe em você, não te pagam, você não pode fazer nada. Só muda de profissão. Não é mesmo? Ó. Então, é a pior coisa que tem, porque se a gente não conhece a doutrina, a gente vai para cima, entra com o processo, xinga, faz, acontece. Mas com a doutrina a gente aguenta. Então essa senhora nos procurou, tinham 3 filhos, que estavam muito aborrecidas com o marido e tudo, não é? Então a gente, quando abre a porta do nosso escritório, abriam a porta do nosso escritório, a gente parecia assim meio tio Patinhas, já começava a enxergar cifrão, vamos ver quantos cifrão essa pessoa vai trazer, né? Bom, aí nós conversamos com ela e dissemos, e ela fez uma pergunta para mim, falou, olha, o senhor está me dizendo que é melhor eu ponderar, esperar mais um pouco, tomar cuidado, não fazer isso, as crianças são pequenas, mas quando é que eu vou poder me separar? Olha aí, pergunta. Aí eu falei assim, quantos anos tem o seu filho mais novo? Ela falou, tem 1 ano. Aí eu falei assim, você vai poder se separar daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. Eu podia ter falado mais, não é mesmo? Podia ter falado menos também, mas eu não sei, eu falei 20 anos. Ela tomou um susto, oh meu Deus do céu! 20 anos, vou ter que aguentar 20 anos. Falei, calma, veja um lado bom, existem pessoas de bem. E olha, convenhamos, uma mulher sozinha, com 3 crianças, não é uma situação fácil, é difícil. Aguenta um pouquinho, tem um pouquinho de paciência, segue um pouquinho mais. Se o negócio ficar muito difícil, você volta aqui, eu vou avaliar quantos anos mais você vai precisar ficar. Mas isso foi muito bom, porque ela não se separou, ela voltou a apaixonar-se pelo marido, o marido por ela, olha, no fim acabou dando certo. Porque a gente jovem, a gente tem aqueles impulsos, é um jovem impulsado, não aceito, é o meu gênio. Mas ela ponderou um pouquinho, porque eu pensei, pensa nos teus filhos. Uma criança, filho de pai separado, é sempre um problema. Eu tenho um filho separado, que eu me separei da minha primeira esposa, e eu sei o problema que é. Por mais que você faça, por mais que você se aproxime, ajude, faça, aconteça, sempre tem um recalquezinho mal resolvido. Sempre vai existir esse recalquezinho. Porque... sei lá, a mãe falou alguma coisa, porque o colega no trabalho, o colega na escola, porque não veio na formatura não sei do que, ou na apresentação não sei da quanto, sempre tem um problema, é muito complicado. E eu já cheguei à conclusão, veja que interessante, que quando a criança fica órfã ou de pai ou de mãe, não cria esse recalque, olha que interessante, ele não tem esse problema.
Parece que quando a mãe fica viúva, os filhos trabalham para levantar a mão para a mãe, para ajudar a mãe, para levar a família adiante em nome do pai. Olha que interessante. Mas quando tem a separação, ai meu Deus do céu, aí é um problema. É um problema. Então, nós precisamos pensar, porque assim, é claro que hoje existem aí muitas posições contrárias, não estamos aqui para discutir isso, estamos falando na nossa postura espírita cristã. Essa é a nossa postura. O quanto possível nós vamos levar adiante, mas não para a nossa felicidade, obviamente, mas para a manutenção do equilíbrio espiritual daqueles que dependem da gente. Outra coisa interessante que eu também aprendi ao longo desse tempo era o seguinte, que uma pessoa, ela influencia muitas outras. Isso é uma outra coisa interessante, porque, por exemplo, tem um grupo de amigos, aí os amigos, um casa aqui, casa, os amigos casam. Se um dos amigos separa, dá a sensação de que ele está dando uma espécie de alvará para que o outro também pense em se separar. Ah, não está muito bom, está mais ou menos, então vou separar também. Ele separou, também eu separo. E a gente desfaz esse elo de família e desfaz esse objetivo final, que é a grande família espiritual. Quando a gente fala desfaz, não significa que nunca mais vai se formar, não é isso. Mas a gente vai criar alguns embaraços para chegar lá na frente nessas condições, numa condição saudável. Então, quando a gente fez a nossa parte, fez o que foi possível direitinho e aconteceu um problema no meio do caminho, nós podemos dizer, nós fizemos a nossa parte. Mas na maioria das vezes, as dificuldades que a gente encontra, muitas vezes, estão associadas às vezes a pequenos caprichos, a sentimentos de orgulho, de vaidade, sentimentos assim, que causam para a gente impactos. E isso depois impacta também, porque nós sabemos que nós vamos precisar receber irmãozinhos nossos, especialmente aqueles que nós, algumas vezes, não os ajudamos a seguir um caminho reto. Nós vamos ter que conviver com eles para ajudá-los a conviver no caminho reto. E aí os espíritos ensinam para a gente que às vezes o maridinho difícil, a esposinha difícil, às vezes o paizinho dela ou dele, ou a mãezinha dela ou dele são difíceis, assim, naquela condição difícil, porque nós temos uma associação, uma ligação com essas pessoas. A gente vive no mundo e de vez em quando a gente esquece de que nós somos seres espirituais, não esquecemos. De que existe um plano espiritual, diz que existe uma lei que é imutável e imortal igual a gente, que existem leis absolutamente perfeitas, a gente esquece. Às vezes a gente vê esses embates que existem aí políticos, essas coisas, até eu vou dominar o mundo, vou acabar com todo mundo. E a gente esquece, mas espera um pouquinho, não tem um plano espiritual? Não tem um mundo espiritual? Não existem as leis maiores da vida? Eu vi um exemplo bonitinho esses dias que dizia assim, aquele relógio, depois de tudo a senhora conseguiu acertar ele, né? Conseguiu? Acho que sim. Conseguiu, né? Tem outro pra cá? Não, só é aquele. Tá certo, tá certinho. Eu tenho mais 4 minutos, é isso? Tem mais 5. Mais 5. Mais 10. Tá bom. Se quiser abrir também perguntas no final. Algumas perguntas, né? Eu não sei se estou capacitado para responder, mas a gente está aqui junto, a gente se ajuda, né? Aí, a gente estava falando da grande família espiritual. Vamos imaginar que na Terra nós estejamos aqui buscando formar essa grande família. Porque o objetivo maior da Terra é unir os espíritos, é ajudar os espíritos a se encontrarem para a prática do bem, para a vida universal. E aí, um senhor estava dizendo, eu não me lembro se foi um expositor famoso, uma pessoa famosa que disse isso, em algum lugar eu ouvi que dizia o seguinte, olha, a gente pode aprontar no planeta desde que o nosso planeta não incomode nenhum outro ao redor. Aí ele deu um exemplo, ele falou assim, você pode morar num apartamento, no meio do prédio, lá no 10º andar, tem 20 andares, você mora no 10º andar. Você pode esquecer, viver do seu jeito, fazer as suas coisas, desde que não venha a trazer nenhum tipo de insegurança ou de problemas para os demais. Então você não pode abrir ligar uma fogueira no meio da sua sala. Você não pode fazer isso.
porque você pode comprometer os demais. Então, quando isso acontece, os outros vão lá, batem na porta e falam: escuta, o senhor não pode acender uma fogueira na sua sala. Tá certo? Então, isso trouxe para mim uma coisa assim muito, muito boa, porque nós conhecemos os pregoeiros do fim do mundo, não é? Nós temos esses pregoeiros do fim do mundo, não é? E aí, isso me deu um conforto grande, dizendo o seguinte: se a Terra chegar num ponto que ela possa abalar a segurança de outros planetas ao redor, alguma coisa possa acontecer dentro da nossa Via Láctea, que, por conta dessas travessuras humanas, obviamente, antes que isso aconteça, vão vir de lá e vão falar assim: vocês não podem chegar nesse ponto. Não pode soltar isso, não pode fazer a fusão disso, não pode acender isso, não pode fazer essas coisas. Eles vão nos alertar, com toda certeza, tá certo? Então, isso também funciona dentro de uma família. Então, dentro de uma família, a gente tem os nossos limites, desde que aquilo não venha causar um prejuízo ainda maior àquelas pessoas que estão ao nosso redor, não é? Então, às vezes, tem lá problemas de vícios, problemas assim graves, pesados. Então, nessas condições, é preciso ponderar, colocar muito bem ponderadinho essa questão, para ver se aquilo não é uma situação em que vai causar um prejuízo para aqueles seres que estão ao redor de família. Não é? Então, a ideia de parentes e familiares é justamente essa. Os parentes são os elos consanguíneos. E os elos consanguíneos, muitas vezes, são trazidos para perto de nós espíritos que precisam se reajustar com a gente. Assim como na família também pode existir algum que tem ligação de amor com a gente, mas é uma ligação de amor que foi assim obtusa, que foi desnaturada. Então, confusa para aquela pessoa. Aí vem a nossa obrigação de ajudá-lo a se acertar e se corrigir e encontrar o eixo e seguir adiante. É o que acontece muitas vezes aqui na Terra. O Chico dizia que a maioria de nós que vivemos aqui na Terra, os nossos casamentos, são casamentos de prova. A maioria deles. Então, a gente tem todo aquele encantamento, aquela coisa bonita e tudo. Mas depois, ao longo do trajeto matrimonial, nós vamos percebendo algumas diferenças, algumas coisas que nos incomodam, algumas coisas que realmente são muito complicadas, que nós vamos nos surpreendendo, tanto de um lado como de outro, não é? Vamos se surpreendendo. Mas a ideia de estarmos juntos é justamente para nos reajustarmos. Então, é preciso fortalecer o ânimo, ser muito forte, muito valente, para não abandonar o posto de serviço de qualquer forma, da forma menos edificante possível, da forma mais infeliz possível. É preciso, se precisarmos, sair daquele posto de serviço, que a gente possa sair de uma forma integral, de uma forma positiva, de uma forma boa para aqueles que vão continuar ali, que vão ficar ali. Essa é uma postura que nós precisamos tomar, que nós precisamos ter. Então, a ideia é essa. Nós vamos encontrar-se com pessoas difíceis. A Terra se afigura. Eu sempre gosto de falar essa coisa aqui. Não sei se você já falei aqui alguma vez, mas tem uma mensagem no livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel, que ele fala que a Terra se afigura como um quartinho dos fundos da galáxia. Aí eu achei bonito, lindo, quartinho dos fundos, que beleza. Mas depois fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, o que a gente põe no quartinho dos fundos? Mas esse espírito é muito atrevido, não é? É muito atrevido. A gente coloca essas coisas, quer dizer, as tranqueiras. Aí a gente fica pensando quem nós somos, não é? E aí, assim, a pessoa tem um nível altíssimo, sei lá, de cultura, de ciência, de conhecimento, de filosofia, de arte, mas tem uma deformidade moral. Porque na Terra, obviamente, nós estamos aqui para nos acertar, para nos corrigir, não é mesmo? Então, nós não podemos estranhar, por exemplo, quando você vê uma pessoa pública, por exemplo, nossa, olha o que ela fez. Mas nós estamos aonde que nós pensamos que nós estamos? Nós estamos na Alphaville da galáxia?
No Morumbi da galáxia, onde nós estamos? Nós estamos na Terra. No caso de vocês, na Vila Amarela da Galáxia. No meu caso, estou na freguesia do O da Galáxia, não é? Na Casa Verde da Galáxia. Então nós não podemos esperar muita coisa. Diríamos assim, show de moral, show de virtudes entre nós. Nós não podemos esperar isso. É previsível que uma hora ou outra a gente dá uma escorregada, a gente cai, a gente fala o que não deve, faz o que não deve. É natural que isso aconteça. É absolutamente natural. E o que é melhor? É absolutamente previsível pelo plano espiritual. É previsível. É previsível. Você pega, por exemplo, 2 priminhos que não se dão muito bem, eles começam a brincar que é uma maravilha. Mas não é previsível que uma hora alguém vai vir com um tucho de cabelo na mão? É previsível. Meu Deus, o que você foi fazer com o seu primo? Joguei ele da escada, empurrei ele da bicicleta. É previsível, era previsível. A gente, com toda a cautela, a gente fez coisas para evitar um drama maior. Mas era previsível. Então, é previsível que a gente escorregue, que a gente caia. O que talvez não seja previsível é o espírito sair da terra vencedor, com todas as vitórias. Isso é quase imprevisível. Então, quando isso acontece, ele ganha um troféu. O troféu chamado troféu completista. Não precisa mais voltar para a terra. Mas quantos que passaram na terra e não vão precisar voltar? Quantos? Então, já é de muito bom tamanho a gente começar a aliciar os nossos pais do futuro. Então, eu tinha falado para a dona Nilza. Dona Nilza, a senhora se prepara, vai para o plano espiritual, tudo, daqui uns anos a senhora volta. Porque aí depois eu vou vir para ser o seu filho. Aí o Clóvis eu vou procurar outros. Eu estou querendo o senhor. Tá certo? Então já vai aliciando nossos pais na próxima encarnação, tá certo? Já vai conversando, agradando eles, né? Mostrando assim aquela coisa boa, tudo, né? E aí, quem sabe? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui fortes e cumprirmos a nossa tarefa no nosso posto de serviço, no posto de serviço que fomos colocados. Que assim seja.